Depois que o herói se tornou consciente da sua verdadeira identidade, enquanto seguia o arco diurno do sol, ele agora busca o oráculo, na transição do dia para a noite, para descobrir a resposta da importante pergunta: qual é a minha tarefa? Somente agora, depois de se tornar consciente de si mesmo, ele está maduro para fazer essa pergunta e entender a resposta. Poucas cartas do tarô foram interpretadas com tanto destaque ou de modo mais errôneo do que a Roda da Fortuna. White já se queixava de que desde os dias de Eliphas Levi, as explicações ocultas dessa carta eram de uma ingenuidade ímpar. De fato, o significado da 10ª carta do tarô se torna difícil de decifrar quando nos orientamos pelo seu nome. É indiferente se a chamamos de roda do destino ou de roda da sorte, como em outras línguas, ou simplesmente de sorte. Em todos os casos, o nome não explica a essência da carta. Apresenta-se uma roda. Trata-se da roda do tempo. Através da sua contínua rotação, ela traz sempre coisas novas enquanto as outras desaparecem. O mesmo simbolizam também as duas figuras da mitologia egípcia, o Anubis, com a cabeça de chacal, que personifica as forças que sobem e renovam a vida, e Sete, na figura da cobra, um símbolo da força destrutiva. Nos 4 cantos da carta há 4 querubins, figuras simbólicas dos 4 evangelistas, que representam ao mesmo tempo os 4 elementos, juntamente com a totalidade da criação, e são sempre uma expressão da totalidade. Unidas, surgem na esfinge que rege a roda. Ela, um animal quadrúpede, tem tradicionalmente o rosto de homem, asas de águia, rabo e garras de leão, e o corpo de um touro. O fato de faltarem asas na carta do tarô de Rider é um enigma, sobretudo porque elas são nitidamente visíveis nos baralhos mais antigos. No interior da roda estão os símbolos alquímicos para o sal, o enxofre, o mercúrio e a água, ao passo que no círculo exterior está a palavra Torá, e entre elas as letras hebraicas do nome de Deus, Javé. Contemplados juntos, resulta desse simbolismo a seguinte afirmação: tornar-se. Ser e morrer são as forças que mantêm a roda do tempo em movimento. Elas podem ser vistas no aspecto em elevação, criativo, Anubis, o princípio de resistência, de preservação, esfinge, e ao lado descendente destruidor, Sete, que juntos correspondem a uma lei divina, Torá, e Javé, que estimula os homens a se transformarem de interior para superior, simbolismo alquímico. Com isso, a roda da fortuna representa todas as tarefas que temos de resolver em nossa vida. Sempre que essa carta surge, ela afirma que o tema em questão entra em nossa vida nesse momento apenas para ser dominado. De todos esses aspectos isolados, aos poucos surge uma figura como um mosaico, que de início nos faz intuir qual é a nossa tarefa de vida, mas com o tempo deixa que a percebamos cada vez com maior nitidez, o que, todavia, não deve significar que ela possa ser dominada como um conceito ou reduzida a uma fórmula. Graficamente, podemos descrevê-la, como os oráculos sempre fizeram quando respondiam melancolicamente a pergunta do herói com relação à sua tarefa de vida. Procure o bem difícil de alcançar. Se quisermos entender psicologicamente essa resposta, há uma explicação esclarecedora de Jung. Devemos a ele uma informação sobre o caráter que, à primeira vista, mostra muitas semelhanças com as tipologias mais antigas. Também Jung distingue 4 estruturas essenciais na consciência dos homens, que ele chama de funções da consciência: pensar, sentir, perceber e intuir. A diferença com relação a outros modelos quaternários clássicos, como a dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água, ou dos 4 tipos de temperamento,
sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, não está tanto numa nova descrição ou designação, mas muito mais na dinâmica própria da tipologia de Jung. Enquanto outras descrições, de vez em quando, possuem um caráter rígido e determinam que uma pessoa tem um determinado tipo ou um tipo misto de consciência, Jung parte do fato de que a consciência de cada pessoa se compõe de todos os 4 aspectos, que certamente não são igualmente desenvolvidos. Ao contrário, como Jung reconheceu, a partir das diferentes tradições, dos mitos e dos contos de fadas e, naturalmente, de seu trabalho como médico e terapeuta, em geral, o ser humano desenvolve na primeira metade da vida apenas 3 dessas 4 funções da consciência. Isso corresponde ao motivo da alma vencida, ou da pérola, um símbolo da totalidade, que nos contos de fada é perdida no início da história. Também os pais duplos do herói, que refletem sua origem e ao mesmo tempo suas estruturas, representam a totalidade que é atribuída ao herói como um quaternário. No entanto, sabe-se que uma das pessoas é considerada a madrasta e que, consequentemente, é tratada como tal. Voltar-se para esse lado negligenciado, conquistá-lo e acentuá-lo é, segundo Jung, o tema da segunda metade da vida. Ele corresponde, em termos psicológicos, ao bem de difícil alcance. Como se deve entender isso? Sabemos que desenvolvemos nossas forças à custa de nosso lado mais fraco. Quanto mais se destaca uma das 3 funções desenvolvidas da consciência, tanto mais profundamente a 4ª função é empurrada para o inconsciente, faltando, portanto, a nossa consciência e tornando-se a fonte dos nossos erros, que nos deixam insatisfeitos e muitas vezes nos tornam bastante infelizes. Carl Gustav Jung chamou o aspecto mais fortemente desenvolvido da consciência de função principal de um ser humano. As 2 funções seguintes, igualmente conscientes, que em contraste com o modelo simplificado acima mencionado, em geral são fortemente desenvolvidas. Chamam-se a primeira e a segunda função de ajuda, ao passo que a parte inconsciente, o bem de difícil alcance, é a função interior. Se uma pessoa, por exemplo, desenvolveu uma forte função de raciocínio, então, em geral, a função negligenciada por ela é a do sentimento. No entanto, esse desequilíbrio inicial não significa que se trata de um erro de desenvolvimento e que seria melhor que um homem, quando possível, desde o início, desenvolvesse em igual medida todos os 4 aspectos de sua consciência. Segundo tudo o que podemos reconhecer, parece ser natural, correto e direito desenvolver primeiro 3 dessas funções e então, na segunda metade da vida, lidar com o aspecto que falta, da mesma forma. A viagem do herói só leva ao bem de difícil alcance na segunda metade do caminho. Do ponto de vista psicológico, a distribuição de tarefa para os 4 tipos diferentes parece ser a seguinte. Uma pessoa que corresponde ao modelo acima mencionado é chamada de intelectual. Se lhe pedíssemos para responder, bem espontaneamente, o que sente, ela responderia de imediato: eu penso, eu sinto. Para ela, o pensamento é mais rápido do que todo sentimento, tanto que sempre tem uma resposta na ponta da língua. Assim, essa pessoa imagina o que seria apropriado sentir em determinada situação. Contudo, seria um erro concluir que ela não possa também sentir a resposta. Só que, para isso, ela necessita de mais tempo. Seu sentimento não é desenvolvido, é obstinado, rude, global e não tão claro nem ágil como sempre é seu pensamento. Por isso, ela acha muito incômodo lidar com esse âmbito. Como o sentimento não é desenvolvido, ou é pouco desenvolvido, ela tem algo de ingênuo e primitivo, e nada de que possa se orgulhar. Por outro lado, seu raciocínio é brilhante. É por isso que essa pessoa prefere mostrar-se de lado mais civilizado.
além de ter, em geral, uma opinião pouco lisonjeira desse âmbito não desenvolvido, ou considerado interior, o sentimento. Ela acha que, no fundo, se necessário, a humanidade poderia renunciar a ele. Uma pessoa como essa, no máximo na segunda metade da vida, enfrentará situações que a obriguem a dar fluxo às emoções e a desenvolver os sentimentos. Num mundo em que existem intelectuais, também não faltam os sentimentais. Estas são as pessoas que desenvolveram sentimentos de forma tão elevada que, com máxima rapidez, formam um julgamento, uma opinião, a partir das entranhas. Essas pessoas, na maioria das vezes, negligenciaram o pensamento e, portanto, é difícil elas fundamentarem o julgamento a que chegaram pelo sentimento ou explicar alguma outra coisa com a lógica. Elas também consideram supérfluo fundamentar uma convicção claramente sentida. Naturalmente, elas discutiriam se disséssemos que não conseguem pensar, principalmente porque nossa sociedade respeita tão unilateralmente o pensamento, tanto que essa afirmação pareceria um julgamento destruidor. Mas o tipo que sente percebe como sentimento. São simplesmente muitos pensamentos ou puros pensamentos ideais. Muitas vezes uma certeza instintiva, porém não aquilo que corresponde a um pensamento lógico, analítico e consequente. Assim, para o intelectual, o bem de difícil alcance é o sentimento, ao passo que o sentimental tende a aprender o pensamento sóbrio, dirigido para conhecimentos objetivos. O tipo que sente percebe o mundo com os sentidos, a cor, o paladar, o olfato, a forma exterior. Ele pode confiar nesse prazer dos sentidos, ou se fixar exclusivamente na forma exterior, que lhe dá o sentimento de quais possibilidades existem num objeto ou projeto. Falta-lhe o acesso intuitivo. Em caso extremo, ele só vê o que existe, não vê o que é possível. Desenvolver esse faro, sentir a multiplicidade de possibilidades que esse mundo favorece, desenvolver uma intuição para desenvolver as tendências e avaliar as chances que existem num experimento ou empreendimento, em poucas palavras, abrir sua visão interior, é um bem de difícil alcance. O seu polo oposto percebe o mundo exatamente do modo contrário. O tipo intuitivo fica tão fascinado com as possibilidades que existem numa ideia, numa causa ou num projeto, que negligencia totalmente a forma e os fatos reais. De tanto fantasiar, ele não consegue realizar nada. Enxergar a realidade simples, satisfazer-se com ela, ter uma única visão das coisas, desenvolver a paciência de deixá-la tornar-se concreta e transformá-la em ação, é o seu bem de difícil alcance. Na carta do tarô, os querubins, as 4 figuras simbólicas nos cantos, representam os 4 elementos: fogo, terra, ar e água, que, por sua vez, correspondem às 4 funções que acabamos de descrever. Todos os 4 seguram livros em suas mãos, como símbolo das tarefas e lições que irão distribuir. Sempre que uma pessoa faz a pergunta: qual é a minha tarefa nesta vida? Um dos 4 lhe responderá: aprenda-me, desenvolva minha natureza essencial para que você se torne íntegro. Assim, a carta Roda da Fortuna representa todas as experiências que temos de fazer ao longo de nossa vida para nos tornarmos inteiros. E assim, nós também entendemos o nome da carta, pois Quetzal, alemão para destino, nos diz que nos será enviado sal, salos, que significa ação. Nós não somos sãos ou somos doentes. E todas as experiências que fizermos relacionadas com essa carta, toda lição que nos for ensinada nesse ponto, tem o objetivo de tornar-nos são, isto é, inteiros. No final dos arcanos maiores, a 21ª carta é o mundo. Ela corresponde ao círculo exterior da mandala, o reencontro do paraíso nos contos de fadas e lendas, e representa a totalidade alcançada
no âmbito espiritual como nosso objetivo de vida. Aqui, os 4 querubins são vistos outra vez, mas em contraste com a 10ª carta. Eles não seguram mais livros nas mãos. Isso significa que as lições da Roda da Fortuna foram aprendidas durante o caminho entre ambas as cartas. A totalidade foi alcançada. O ser humano tornou-se são. A 4ª força que faltava foi integrada à consciência. Com a Roda da Fortuna, nós chegamos às cartas de 2 algarismos. Na viagem do Sol, ela corresponde ao Sol poente no horizonte ocidental, um quadro da mudança da luz para o polo escuro, e até agora negligenciado. Esse momento também simboliza o conceito da necessidade no sentido de uma lei obrigatória, como também o momento da mudança, que o Sol tem de inevitavelmente realizar. Também necessárias são as experiências que fazemos em correlação com essa carta. Simbolicamente, o que separa corresponde ao masculino e o que une ao feminino. Igualmente, o trecho do caminho masculino nos separa da origem, ao passo que o trecho feminino do caminho à nossa frente nos reconduz a ela. O pensamento masculino é separador, diferenciador, sempre estabelece novos limites e, com isso, determina diferenças cada vez mais sutis, ao passo que o pensamento feminino, análogo, é integral, reconhece e acentua as coisas em comum e sempre extingue os limites estabelecidos anteriormente. O pensamento masculino acusa o pensamento feminino de ser ambíguo, enquanto que o pensamento feminino ridiculariza todo esforço masculino pela clareza, sabendo muito bem que a realidade é complexa demais para se submeter a uma única fórmula inequívoca. Se o caminho percorrido pelas cartas de um só algarismo levou para fora da unidade da origem para a multiplicidade em que o ego desperto, em desenvolvimento e em constante esforço pela clareza, se tornou crescentemente unilateral. Assim, o início do trecho de caminho, muitas vezes ambíguo, à nossa frente nos leva através das cartas de 2 algarismos, 2 conhecimentos paradoxais, para finalmente a unidade total. Pois assim diz Jung, o paradoxo, em essencial, é um bem mental superior. A clareza, no entanto, é um sinal de fraqueza. E um pouco adiante, ele diz: só os paradoxos captam aproximadamente a plenitude da vida, a clareza e o que está isento de contradição, mas eles são parciais e, por isso, impróprios para expressar o que não pode ser entendido. Essa mudança de direção, que aqui se torna necessária, não agrada nem um pouco o ego. Com a maior má vontade, ele desiste da sua pretensão de esclarecer tudo inequivocadamente. Talvez nisso esteja o motivo de tantas previsões oraculares serem precipitadamente interpretadas de forma errônea. As 2 maneiras de reagir à exigida mudança de rumo se mostram no modo patriarcal e matriarcal de interpretar a carta seguinte. A recusa tão frequente em realizar a mudança necessária sempre leva à situação difícil do enforcado, aparentemente sem saída. As cartas de 2 algarismos dos arcanos maiores sempre estão associadas significativamente às cartas que correspondem à soma transversal. Neste caso, trata-se da 10ª carta, a Roda da Fortuna, que leva a primeira carta, o Mago. Enquanto a Roda da Fortuna simboliza a tarefa de vida, o Mago personifica a habilidade e a força para resolver as tarefas apresentadas. Por conseguinte, a tarefa de vida para cada ser humano é criada de modo que ele possa solucioná-la e dominá-la. Palavras-chave para a carta Roda da Fortuna. Arquétipo: a vocação, a previsão do oráculo. Tarefa: compreensão do necessário para fazer sua tarefa. Objetivo: mudança do inferior para o superior. Domínio da tarefa de vida: tornar-se inteiro. Risco: fatalismo, entender mal sua tarefa. Disposição íntima:
vivências e experiências que nos permitem ficar sãos, mesmo que de início não as apreciemos.